A ciência da Terra é, por si só, fascinante. Simplesmente pelo número imenso de incógnitas e de questões que se colocam cotidianamente e que não têm respostas. Que mundo é esse? Como ler as rochas? Como descobrir nas rochas a história da evolução desse planeta? Desde criança eu sempre tive muita curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a natureza. Eu diria inspirado pela forma com que meu pai tratava os assuntos desconhecidos, com muita curiosidade e sempre com muita determinação por buscar as respostas simples. Eu segui a vida universitária estudando geologia e achei que estava exatamente onde eu queria estar. Rapidamente, eu comecei a estudar como é que a sedimentação acontecia em águas profundas. Conhecendo todo esse universo e com muito trabalho de pesquisa, de dedicação geocientífica, conseguiu organizar uma equipe que acreditou que era possível descobrir em águas ultraprofundas, abaixo do que hoje nós chamamos de camada de sal, né? Então, no pré-sal, outros campos de petróleo gigantes. A descoberta do pré-sal brasileiro foi possível pelo conhecimento, pela criatividade, pela ousadia dos técnicos brasileiros, que acreditaram que, a partir da separação dos continentes africano e sul-americano, no movimento das placas geológicas, pudesse conter uma zona, uma camada espessa, rica em matéria orgânica. E sobre esta rica camada de matéria orgânica, a deposição de espessos pacotes de reservatório. Esse modelo geológico, complementado com uma espessa camada de sal, mais de 2.000 metros, soterrando esses pacotes de rocha citados, em profundidades superiores a 6.000 metros, permitiu com que, usando a tecnologia da Petrobras, usando o conhecimento, fossem atingidos e fossem descobertos ali os grandes campos, os supercampos de petróleo, hoje do pré-sal brasileiro. Esse jardim aqui é muito legal porque quando estávamos perfurando o poço pioneiro que descobriu o pré-sal, foi exatamente nesse local que eu recebi um telefonema dizendo que o poço tinha atingido o reservatório e não teria encontrado petróleo. Naquele momento, naturalmente, eu me sentia assim muito preocupado. Foi quando aqui mesmo, por telefone, foi decidido que desceríamos novas ferramentas que normalmente nós não utilizávamos. E essas ferramentas, na realidade, detectaram a presença de petróleo no pré-sal. O que antecede a descoberta do pré-sal é exatamente a percepção de que geologicamente era possível a existência daqueles elementos fundamentais para que o pré-sal ocorresse. E isso é um processo de cultura, de evolução cultural, baseado fortemente na curiosidade científica. O primeiro grande paradigma que foi quebrado foi mostrar, foi provar que era possível existir rochas calcárias com tamanha permoporosidade, ou seja, com tamanha porosidade capaz de ser drenada, de expulsar petróleo a partir desses reservatórios. É essa rocha que está lá embaixo. É isso que a gente encontrou.
É o óleo que está no pré-sal, ele está preenchendo esse tipo de buraco. Todos esses buraquinhos aqui estão preenchidos por óleo e água. Ver essa amostra de mão, a variação que você tem ao longo, tanto na lateral, principalmente na vertical. Então, aí que é um desafio. Como tirar óleo de um reservatório com toda essa variação numa escala muito pequena. Outro paradigma que foi quebrado, em tecnologia. Como perfurar 2.000 metros de sal sem permitir que o fluxo do sal pudesse comprimir, esmagar as tubulações de aço que passavam por ali, perfurando para chegar em profundidades do pré-sal. E isso em 2006 era só desafios. Desafio lâmina d'água, desafio de furar 2.000 metros de sal, desafio de você chegar a 5.000 metros de profundidade, coisas aí da parte mais alta, a parte mais baixa, a gente olhar ali, são coisas de 500 metros de desnível. Você imagina uma cordilheira dos Andes em subsuperfície. Nós fizemos aí a maior campanha sísmica, na época foi a maior campanha sísmica do mundo. 20.000 quilômetros, um 3D, maior 3D do mundo naquela época, 20.000 quilômetros. Foi uma coisa assim de escala astronômica. Isso aqui é uma imagem daquele testemunho que a gente viu sendo tomografado ali, né? Aqui já com uma segmentação mostrando zonas mais porosas e menos porosas aqui dentro dessa rocha, né? Já é uma análise que demanda um pouco mais de atenção do geólogo, né? Nós utilizamos, de fato, a tecnologia disponível e temos sempre uma capacidade aguçada de desenvolvê-las ou apropriá-las para a nossa atividade. O caso do tomógrafo é um exemplo. A gente olha essas imagens, simula o fluxo em cada uma delas, né? A gente consegue ver que nessa imagem da esquerda a gente tem um fluxo em todos os lugares, né? A gente vê as linhas de corrente aqui passando por em vários poros, né? E quando a rocha vai ficando mais fechada, o fluxo é um pouco mais restrito. Essa é uma amostra retirada da profundidade 5.300 mais ou menos. 5.300 metros e mostra a preservação bastante forte ainda do sistema poroso. Exatamente. Completamente preenchido de óleo. Essa informação é muito importante porque caracteriza uma rocha que pode atingir altas produtividades na hora que for submetido ao sistema de produção. Primeira descoberta da acumulação de óleo no pré-sal da Bacia de Santos, você tinha uma estrutura aí, coisa de mais de 1.000 quilômetros quadrados, você tem que escolher um ponto, um poço é 8 polegadas de diâmetro, você tem que escolher um lugar, porque se furar de repente, não furar no lugar certo, você pode comprometer toda uma campanha exploratória numa bacia. Tá? O trabalho tem que ser multidisciplinar, geólogo, geofísico, parte operacional, você tem que escolher o melhor poço que não ter problema, primeiro na constatação de um bom reservatório, com potencial para acumular óleo, mas também na questão tecnológica, de como perfurar isso. Nós adaptamos tecnologias, técnicas e conseguimos, pela capacidade criativa dos nossos engenheiros, atingir o pré-sal de forma absolutamente segura, sem nenhum tipo de colapso, sem nenhum tipo de acidente mecânico ou qualquer outro acidente durante o caminho dessa perfuração. Havia um caminho, uma trajetória de possibilidades técnicas e científicas que se colocavam e que vinham sendo trilhadas, onde todos que ali participavam daquele grupo acreditavam fortemente que tudo o que havia sido construído em termos de ideias e aplicação de técnicas e uso de tecnologias estava se encaminhando para uma grande descoberta de petróleo. A descoberta do pré-sal não ocorreu de um dia para o outro, não ocorreu por uma pessoa. Desde lá da década de 90 vem trabalhando, ela já vislumbrava um potencial. Esse marco da descoberta do pré-sal, ele transforma fortemente a geografia do petróleo no mundo. Coloca o Brasil dentro do mapa das maiores bacias de petróleo
do mundo. Acho que até a própria povo brasileiro começou a falar de geologia. E hoje em dia todo mundo sabe o que é geologia, sabe o que é pré-sal, sabe de onde vem petróleo. Então, assim, é como se a gente tivesse sacudido a sociedade, não é mesmo? Foi uma coisa sensacional a descoberta, muito bom. Nós temos experimentado grandes evoluções tecnológicas. E essas evoluções tecnológicas têm nos guiado, têm nos levado a resultados impressionantes. Porém, não podemos ficar parados. Nós temos que olhar para frente. E agora a gente tem à nossa frente um desafio maior com relação às maneiras de usar a energia, as possibilidades diferentes de energia. E tudo isso vai influenciar na nossa maneira de trabalhar. E como a gente vai encarar isso e como que a gente vai se posicionar. Está sendo muito rico a experiência de trabalhar com ele. Apesar dele ser essa pessoa tão importante, que tem esse conhecimento tão grande, ele é uma pessoa muito simples, muito aberta. Essa curiosidade pela natureza que nunca deixa de existir na vida de um geólogo. É um trabalho caracterizado pelo prazer de buscar algo novo, de chegar no desconhecido, de criar, percebe? Então a emoção, ela fica muito maior no final. Porque tudo aquilo que originalmente parecem peças soltas, que não se ligam, no final chega a uma descoberta desse quilate. Mas eu tenho tecnologia altamente desenvolvida. Eu tenho base de dados e informações espetaculares. A inteligência humana atrelada a isso, através de mentes inventivas, é algo que realmente cria uma associação tão monumental, tão espetacular, que certamente é capaz de transformar esse mundo de uma maneira extremamente veloz para tudo aquilo que a sociedade necessita. A partir do momento que você tem as equipes trabalhando, criando, percebendo, chegando, indo para o mesmo caminho, no final, é um resultado natural.